Convócanole, Mímicanole, Male, Minuco, Male, Situación de Minuco, Male, Nale, Lomera, Ligana, Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Roda de Conversa. O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paramirim. E hoje estamos aqui na primeira edição do Roda de Conversa. A cada 2 meses, uma edição será lançada, sempre abordando questões importantes para a vida em sociedade. E hoje, na primeira edição do Roda de Conversa, o tema é a desmistificação da democracia racial. Apesar de vivermos em um país que garante na Constituição a igualdade, a liberdade e o respeito a todos, infelizmente não é isso que vemos no dia a dia. Ainda lidamos com muitos casos de racismo na nossa sociedade. E é por isso que é preciso que a gente converse e debata e fale mais sobre esse tema. A ideia de democracia racial seria o estado pleno de igualdade entre todas as raças, independente de cor ou etnia. Mas a gente sabe que no dia a dia não é bem isso que acontece, não é mesmo? Infelizmente, ainda lidamos com algumas marcas da escravidão que colocam uma grande diferença no modo de vida entre negros e brancos. E é por isso que o tema de hoje é justamente a desmistificação da democracia racial. E para o nosso bate-papo ficar mais legal, nós vamos receber 3 convidados que vão falar com a gente sobre esse assunto. O primeiro convidado é Vanuel Marques. Ele é professor de História do Ensino Municipal e Estadual de Educação. Ele é graduado em História e pós-graduado em História Geral do Brasil. Seja bem-vindo, professor Vanuel. O nosso segundo convidado é o professor José Vitorino. Seja bem-vindo, professor. Ele é professor aqui do Ensino Municipal de Paramirim e do Ensino Estadual de Botuporã, licenciado em História e pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira. Seja bem-vindo. E o nosso terceiro entrevistado é Antônio Gilvandro, ele que é advogado, engajado com movimentos culturais e foi um dos fundadores do Cesupa. Seja bem-vindo, Gilvandro. E agora, conversando aqui, começando o nosso bate-papo, a gente vai falar primeiro com o professor Vanuel. E a nossa roda de conversa vai funcionar da seguinte maneira. O tema principal é a desmistificação da democracia racial. Mas para cada entrevistado, eu vou lançar um subtema e eles vão falar sobre o assunto. O nosso primeiro entrevistado vai ser o professor Vanuel. Professor, a gente comemora hoje 133 anos que a escravidão foi abolida no país. Mas como eu disse anteriormente, a gente ainda convive com muitas marcas deste triste período, que o país viveu. Você acredita que as causas do racismo hoje são vindas apenas dessa época? E explica para a gente o que seria a hierarquia de raças. Boa noite a todos aqui do Roda de Conversa. Falar sobre a hierarquia racial, bem como o contexto da discriminação racial hoje, demanda um tanto uma busca histórica desse processo que não nasceu hoje, né? A questão racial que perdura e existe de fato na sociedade, não só do Brasil, como do mundo, enfim. Ela é uma construção histórica, como tudo que é cultura na humanidade, né? E a democracia, a discriminação racial, como ela é vista hoje, parece que é algo como se tivesse caído do céu, surgido na nossa contemporaneidade. Mas ela tem seus primórdios dentro da construção da história do Ocidente. Eu gostaria de iniciar aqui a discussão retomando o que
está posto no livro da Gênese como a história de Cã. E aqui não quero fazer referência à questão religiosa da Igreja Católica ou de qualquer uma outra, mas a Gênese ela traz em si em um dos seus trechos a história de Cã, filho de Noé, que teria visto Noé nu em um determinado lugar enquanto Noé estava bêbado e teria saído fazendo falatórios. E por conta disso Noé o teria amaldiçoado. Ele e todos os seus predecessores, né? Todos os seus descendentes. Cã, a família de Cã, filho de Noé, teria sido amaldiçoado pelo pai por conta de ter feito maus comentários sobre ele. Então Noé disse para ele que ele e toda os seus descendentes seriam expulsos de Canaã para depois das cidades históricas, né, que está na Bíblia, Gomorra, Sodoma, as cidades consideradas à época maldita, e que de lá eles seriam levados para uma terra muito distante, onde o sol poderia bater tão quente e que eles ficariam com a pele escura. A sociedade ocidental ela cresceu e por toda a Idade Média perdurou esse pensamento cristão forte. E essa lenda de Cã, ela foi muito disseminada na Europa e os cristãos carregavam isso como nato mesmo, de que toda a família descendente de Cã, ela seria realmente amaldiçoada. Tempos depois, quando a Europa já evoluída e se depara com a África, não é? Com a África do Sul, não a África do Norte, porque ela é do Mediterrâneo, né? Mais conhecida da Europa. Mas quando os europeus adentram a África e chega agora no final do século XIX, quando a industrialização europeia se fez forte e o mundo industrial da Europa precisava de colônias, eles apelaram para não só para a utilização da discriminação da Europa, da África, como sendo um povo descendente da família de Cã, mas acima de tudo, a África, pelo seu jeito de viver, pelo seu modo tradicional de viver, como um povo que precisava de ajuda, como um povo que era inferior à Europa, e precisavam de ajuda, e de outro povo que o ajudasse a civilizar. E assim foi feito. A África foi colonizada e dividida entre os países europeus sob o jugo da força, da arma. E para justificar isso, foi usado tanto a forma tradicional como os africanos viviam, quanto a história relacionada à história de Cã, que colocava o povo da África como um povo um povo que deveria ficar subalterno perante os europeus. E por isso eles foram sim dominados e por muito tempo fortemente. E como nós somos frios, nossa sociedade ela é filha da sociedade ocidental europeia, né? E lá nós estamos já ligando a questão da colonização. O Brasil carregou em sua colonização, trouxe consigo esse estigma também do pensamento europeu sobre quem era acerca da raça negra. E chega ao Brasil
os portugueses, 1500, sobre a tutela de Portugal e da Igreja Católica, e ficou admitido por José Manuel da Nóbrega, né, o padre que organizou a catequese aqui do Brasil. Há trechos de documentos em que eles admitem a escravização dos colonos, né, para com os negros africanos. A própria igreja admitia, era algo natural da época. E assim desenvolve a sociedade brasileira dentro da escravização da raça negra, que na Europa já havia sido isso bem antes do que a descoberta do Brasil. E para poder, dentro da evolução histórica, para poder entender melhor, a Europa chega à Revolução Industrial, o mundo começa a se desenvolver em torno do capitalismo e a escravidão começa a perder a razão de ser. No Brasil, a escravidão perdura por todo o período colonial e começa a perder forças após a independência do Brasil, de 1822, quando as forças europeias já começavam a pressionar contra a existência do trabalho escravo. O que nós temos de maior dificuldade dentro da nação brasileira em termos de desmistificar, de retirar isso, é que as leis que foram construídas pelo Brasil a fim de colocar fim na escravidão, elas foram impostas por outras nações. Não que o Brasil tenha sido um povo que evoluíra no pensamento para chegar ao consenso de que precisamos realizar a liberação da escravidão, o fim da escravidão. Muito pelo contrário. O fim da escravidão do Brasil foi decorrente de uma sequência de forças externas, sobretudo da Inglaterra. Se a gente for observar a segunda fase da Revolução Industrial, que se dá a partir de 1800, entre 1873 e 1886, a Europa vive a sua primeira crise capitalista. A Europa vive a sua primeira crise capitalista de superprodução e desvalorização do sistema fabril europeu. Mas já antes disso, em 1850, o Brasil já começava a dar sinais no parlamento brasileiro de que de discursos e intentos de construir leis acerca do fim da escravidão. A primeira lei, de fato, para estancar a escravidão no Brasil, ela vem da Inglaterra, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro, isso em 1850 já. A Inglaterra proíbe e ameaça destruir qualquer embarcação no Oceano Atlântico que estivesse trazendo navios ou negros para o país. E aí nós percebemos que entre a crise europeia de 1873 a 1890, mais ou menos, é dentro dela que o Brasil realiza sua maior façanha, que é uma das maiores façanhas históricas, né, dos últimos tempos, que é a liberação dos escravos, e isso dentro do segundo reinado, justamente sobre a pressão da Inglaterra, porque a crise econômica soou forte por lá. O mundo precisava se tornar mercado consumidor. O Brasil não tinha mais razão de ser uma nação escravocrata, uma vez que, sendo escravo, era menor a quantidade de pessoas podendo comprar no mundo. Nós não podemos retirar desse contexto a ação
daqueles que se esforçaram muito, sugerindo leis, fazendo movimentos, se escrevendo, compondo em torno da proibição da escravidão. Mas ela persistiu. A escravidão persistiu, apesar de, em 1888, a Áurea, né? Princesa Isabel, ela tenha assinado a Lei Áurea, que ela foi a sequência de outras leis, como a Lei do Ventre Livre, como a Lei do Sexagenário, né? A Lei do Ventre Livre, que liberaria todas as pessoas que nascessem a partir daquela data, 1858, se eu não me engano. Depois a Lei do Sexagenário, que liberaria todos os escravos a partir de 70 anos, isso em 1871. E em 1888, a Lei Áurea vem e coloca um fim dentro da escravidão brasileira. Mas não só o Brasil, os Estados Unidos e outras nações também estavam nesse mesmo contexto. E tanto no Brasil como em outras nações onde foi extinguido a escravidão, as leis que foram usadas para isso não serviram, não foram tão eficientes. Como, por exemplo, a dos Estados Unidos, em 1880, a Constituição norte-americana acrescentou a Emenda 14. E ela dizia, e lá na Emenda 14, ficou posto o que eles chamaram de junto, igual, mas separados. Igual, mas separados. Que significava o seguinte: todos os espaços privados estariam usados de forma igual para qualquer. Isso foi posto como lei norte-americana e era praticado a filosofia do mito igual, mas separados. Ou seja, todos os espaços que tivesse público ou privado deveria oferecer oportunidades iguais para os negros, no entanto, separados. Isso todos os espaços públicos e privados. E isso, como o Brasil e outras nações, elas são cópias daquelas que estão tanto à frente, como os Estados Unidos também teve, dentro do pensamento, não só com relação à escravidão, como tantas outras. E decorrente do período colonial, essa discriminação racial ela ficou impregnada numa série de coisas que a sociedade pratica. E aí a gente às vezes ouve cantar-se boi, boi, boi da cara preta. Por que não boi da cara branca, não é? Ele tem que ser da cara preta para poder pegar. Porque a morte ela está sempre associada a uma coisa ruim e está associada à cor escura. A discriminação racial no Brasil hoje é o requisito de toda a história, não só do Brasil, como nós estamos vendo aí a história do Ocidente, o que desemboca hoje no que nós temos de discriminação racial é uma total peregrinação da história do mundo, não é? Para chegar aos dias atuais. E como a gente hoje vê, e a colega citou aí, nós vivemos sobre esse estigma. A sociedade brasileira está ainda tomada pelo racismo. A discriminação, a hierarquia de raça, ela se fez dentro da própria história da humanidade, dentro da própria história do capitalismo, quando grupos ou nações mais ricas precisaram se sobrepor sobre outras sobretudo sobre a África, né? E aí, aqui no Brasil, chegam as raças, chegam os negros, chega o branco, o europeu, e nós já percebemos aí que haveria, dentro da própria história do Brasil, essa escalonagem
essa hierarquia racial, que a gente chega aos dias atuais e muitos querem camuflar, né, e dizer que existe uma democracia racial. Talvez pelo artigo 5º da Constituição, nós não necessitaríamos estarmos aqui falando de democracia racial. Mas ela é uma construção histórica que não se apaga assim, de um apagar da luz. Nós percebemos no Brasil uma série de vultos que vieram tentar colaborar para isso. E nos últimos tempos, os governos mais populistas, com as leis de cotas, das cotas, né? Além do que eu digo, além do período colonial, agora já nos últimos tempos, as leis das cotas, uma série de movimentos que vem procurando buscar essa reestruturação, essa compensação, essa redução da discriminação. Em 2003, o governo federal impunha uma lei em que obrigava todas as escolas, o sistema educacional do país, a tratar de história da África, a obrigatoriedade do ensino de história da África. Aqui para nós, então, da educação, professor que também, isso não seria o suficiente nunca, de que uma lei que viesse obrigar a tratar do ensino da história da África viria reduzir a discriminação racial. A discriminação racial, ela é um hábito. E só um outro hábito para destruir aquele que é dado como enfazejo. A história, a discriminação racial de que nós vivemos, ela precisa ser muito mais tratada de uma forma muito mais natural e, no entanto, contínua do que muitas coisas que têm sido feitas na sociedade brasileira. E nós estaremos convivendo com essa hierarquia de raças, onde quem, pela cor da pele, muita coisa se define e discrimina aqueles que, naturalmente, sem escolha, ali estão portando, né, a cor. Este é o programa Roda de Conversa. A cada 2 meses, uma nova edição, sempre com temáticas muito pertinentes à vida em sociedade. E no programa de hoje nós estamos falando sobre a desmistificação da democracia racial. Nós vamos conversar agora com o professor José Vitorino. Professor, falando agora, né, com o senhor sobre outro tema, o papel da escola na desconstrução do racismo e preconceito. A gente sabe que a escola ela é fundamental na construção tanto social quanto educacional de qualquer pessoa. E como que você acredita que deveria ser a abordagem e a figura escolar ao falar desses assuntos com os estudantes? Boa noite, Carla. Boa noite, professor Manuel. Boa noite, Gilvando. Um prazer estar aqui com vocês no município de Paramirim, a qual eu tenho muita estima. Como você disse, né, o papel da escola ela é fundamental no combate à discriminação, ao preconceito, ao racismo. Fatores esses que culminam em toda a exclusão social que há em relação ao negro na sociedade. Antes de mais nada, é importante chamar atenção para o fato que, por muito tempo, a história do Brasil foi uma história fundamentada na historiografia eurocêntrica. Historiografia esta que colocava o homem branco como centro das atenções e excluía o homem negro, no caso, os escravos, no caso, o homem negro como força de trabalho, como se a história do negro tivesse iniciado a partir do tráfico de escravos. Dentro desse contexto, nas décadas de 80, 90, movimentos negros começaram a ganhar força no Brasil e passaram a lutar por uma maior equidade na sociedade brasileira. O símbolo da luta desses movimentos negros foi a criação, no dia 9 de janeiro de 2003, da Lei 10.639/03. Lei essa que estabelecia a educação, né, o ensino de história e cultura africana
afro-brasileiras nas escolas públicas e privadas, do fundamental ao ensino médio. A lei também, essa lei 10.639, ela também estabelecia o dia 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, como o dia da consciência negra, né? Um dia de muita reflexão. E essa lei, ela tinha também como objetivo, né? Ela tem como objetivo principal a valorização da história do negro, a valorização da cultura negra, colocar o negro como um agente importante, né? Um agente construtor da história do Brasil, algo que até então era negado à figura do negro na sociedade brasileira. Infelizmente, lá já se vão 18 anos, né? Já com 9 de janeiro, agora completou 18 anos, completou a maior idade, essa lei, ela ainda enfrenta muitas barreiras elas ainda enfrentam. Entre as barreiras, a gente pode colocar a falta de informação sobre essa lei. Muitos professores, eles foram educados em um período onde predominava o eurocentrismo, onde predominava a história europeia. É um outro fator também que acaba contribuindo para uma dificuldade de se trabalhar em sala de aula esse tema, né? Há também um mito, né, que diz que não há material para se trabalhar em sala de aula. Há esse mito também dentro dessa questão. Algo que hoje em dia está caindo, né? Os livros didáticos estão cada vez mais retratando a história africana. E também há um portal chamado A Cor da Cultura, onde os professores têm acesso a infinidades de informações a respeito da história africana, da cultura africana. Então vale a pena, né, a curiosidade de todos para poder estar acessando aí esse portal, seria muito interessante. E uma outra questão também que chama atenção é um movimento de silenciamento da lei 10.639. Inclusive, esse movimento de silenciamento ganhou forças até nas redes sociais, na qual, em um desses movimentos de silenciamento, eles disseram, né, diziam que a lei 10.639 ela teria sido revogada. Né, ela teria sido revogada. Vale chamar a atenção para o fato que, em 2008, essa lei foi atualizada, passando os indígenas, o ensino indígena, a também fazer parte dessa lei. Isso é muito importante chamar a atenção para isso. Então, a partir de 2008, se tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas públicas e privadas do Brasil. E o que pode ser feito, né, para a efetivação dessa lei? O que pode ser feito para essa efetivação? Primeiramente, as universidades elas devem dar uma atenção maior à história africana. As universidades, geralmente, muitas delas, têm apenas história da África em um semestre, ou muitas vezes nem tem. E quando se tem, na maioria das vezes, é em história. E o ensino de história e da cultura africana, ele é um tema transversal. Apesar que a lei também fala que deve ser tratado em especial em história, literatura e artes. Mas como tema transversal, ele deve ser cuidado, deve ter atenção de todos os professores. Todos os professores. Então, por isso, na minha opinião, eu acredito que todas as áreas de licenciatura, independente de qual seja, matemática, geografia, inglês, filosofia, sociologia, todas elas deveriam ter um ensino da história da África para os professores, para que os professores possam se posicionar em sala de aula. Então seria de fundamental importância. Uma outra questão também que chama bastante atenção e que faz necessário também é a formação continuada. Quando a lei foi criada, em 2003, muitos professores que hoje estão em sala de aula, né, não tiveram acesso a esse conhecimento. Muitos professores. Então, a formação continuada poderá resolver essa questão. Então, se faz muito importante também a formação continuada dos professores. E um outro aspecto, também bastante importante, é justamente o monitoramento
por parte das autoridades responsáveis da implantação dessa lei nas escolas, tanto nas escolas públicas, tanto também nas escolas particulares. Então é preciso, na minha opinião, ter um monitoramento sobre a implantação dessa lei, para ver se ela... Porque muitas das vezes, infelizmente, ela só vem acontecer em épocas, como eu poderia dizer, em épocas do 20 de novembro, né, da consciência negra, ali tem a Semana da Consciência Negra, então acontece de forma muito periódicas. Não acontece, como a lei fala, durante todo um período, durante todo um ano. Nesse contexto, eu acredito que se a lei fosse efetivada há mais tempo, né, se a lei tivesse sido efetivada, levada realmente a sério, hoje já teríamos uma sociedade onde o preconceito, a discriminação racial, ela já estaria menos arraigada na sociedade, né? Já estaria sendo menos arraigada na sociedade. Então, dessa forma, eu acredito que a educação, como agente transformadora, ela pode contribuir para combater a discriminação e o preconceito racial que existe em nossa sociedade. Ainda conversando com o professor Vitorino sobre o racismo no âmbito educacional, mas agora falando sobre outra questão, a questão de equidade social e políticas públicas para diminuir a diferença entre raças, como a questão de cotas, que o professor Vanuel até já comentou com a gente. As cotas, elas foram criadas com o intuito de destinar vagas em universidades públicas até em particulares e também cargos em concursos públicos a determinado grupo de pessoas, como por exemplo negros, pessoas de baixa renda, estudantes do ensino público. Professor, falando especificamente de cotas raciais, qual outro objetivo que elas foram criadas, além desse que eu já mencionei, né? De destinar vagas para pessoas negras em universidades e cargos públicos, qual a sua visão sobre o sistema de cotas que por vezes é criticado, por vezes é defendido dentro da sociedade? Então, Carla, como você já disse, é um tema realmente bastante polêmico, né? É um tema bastante discutido e que talvez nunca, igual no momento atual que o Brasil vive, né, ele seja tão debatido, né? Porém, para iniciar a conversa, eu convido a você que está nos ouvindo a fazer a seguinte reflexão. Imagine que você tem 2 filhos, né? E você dá a ele educação, dá a ele toda uma estrutura, ele completa seus 18 anos, você dá a ele uma casa, por exemplo, dá a ele todas as condições de seguir em frente. E um outro filho que você não dá educação, que você coloca ele para trabalhar o tempo todo, que você explora dele o tempo todo. E aí vamos imaginar, os 2 já são maiores de idade, qual desses 2 terá maiores chances, né, de seguir em frente? Né? Qual desses 2 terá maiores chances de ter uma vida melhor? Né? Obviamente aquele que teve toda uma estrutura, que teve toda uma educação, que teve todo um cuidado. Assim eu penso a questão das cotas no Brasil. Assim eu penso a questão das cotas no Brasil. Antes de mais nada, as cotas, ela tem como objetivo no Brasil pagar uma dívida histórica, né? Uma dívida histórica, é uma ação que tem como objetivo pagar uma dívida histórica da escravidão e que gera como consequência nos dias de hoje o preconceito, a discriminação e a desigualdade. Já que quando falamos de pobreza, o grande número entre os mais pobres é justamente os negros. Os negros são a maioria na periferia, são a maioria nas favelas, são a maioria no sistema carcerário. Então, tudo isso é fruto de quê? De uma lei áurea, que foi no dia 13 de maio de 1888, acabou com a escravidão, porém não deu condições nenhuma, né, ao negro de se inserir na sociedade. Não houve nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de cuidado, ou você está liberto, vai agora seguir cuidar da sua vida sem nenhum tipo de estrutura nenhuma. Antes da gente falar um pouco mais sobre as cotas no Brasil, vou fazer aqui uma breve análise histórica, né? Onde foi criada
as cotas. Foi criado na Índia, na década de 1930. Em 1949, passou então a fazer parte da Constituição daquele país. Serviu de referência para outros países, entre eles a Malásia, a Austrália, a Nova Zelândia. Aqui no Ocidente, chegou no Canadá, nos Estados Unidos e na nossa vizinha Colômbia. Nos Estados Unidos, as cotas não estão na Constituição. Porém, as universidades, diante dos movimentos negros da década de 60, 70 do século passado, as universidades elas passaram então a criar cotas voltadas para negros, né? Porém, cada universidade se adequava a essas medidas da forma como bem planejava. Porque não havia uma lei nos Estados Unidos garantindo uma determinada quantidade de vagas nas suas universidades. No Brasil, as primeiras universidades a adotarem as cotas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, isso nos anos 2000. Primeiramente, eram cotas sociais, voltadas, onde eles destinavam 50% das vagas para alunos de escola pública. Um ano depois, eles então passaram a destinar 40% de vagas nas universidades estaduais para alunos negros provenientes de escolas públicas. Em âmbito federal, a primeira universidade a criar as cotas no Brasil foi a Universidade Federal de Brasília. A partir dela, outras universidades federais também adotaram as cotas. Porém, havia falta de quê? Havia falta de uma lei. Né? Havia falta de uma lei. Cada universidade adotava seguindo seus critérios, seu pensamento. Então, no ano de 2012, foi criada a Lei 12.711. Lei 12.711. Essa lei garantia 50% das vagas da universidade para alunos provenientes de escola pública. Para alunos provenientes de escola pública. E onde está aí a cota racial? Está dentro desses 50%. Cada estado do Brasil, cada universidade federal adotaria a cota para negro de acordo com a porcentagem de negros naquele estado, dentro dessa cota de 50%. Então, estabeleceria cotas para negros de escola pública a partir de uma determinada proporcionalidade. Certo? Então, foi importante para combater o preconceito, para combater a discriminação, essas ações que visam um ressarcimento histórico em relação ao negro, na minha opinião, de grande importância. Porém, nem todos pensam dessa maneira. E a lei das cotas, ela acaba gerando muitas polêmicas e também acabam sendo muito criticadas. Mas muito criticadas mesmo. E as críticas são das mais variadas possíveis. Primeiro, aqueles que falam que a lei das cotas querem maquiar a educação no Brasil. Né? Querem maquiar. Que deveria, na verdade, em vez de promover cotas, deveriam investir na educação básica. Né? Eu concordo, temos que investir na educação básica. Porém, isso pode ser algo paralelo às cotas, que é uma forma de ressarcir homens e mulheres que foram excluídos durante décadas, séculos da história do Brasil, de direitos. Uma outra questão fala que viola o princípio da meritocracia, que diz que o vestibular deve ser um vestibular neutro, que ninguém tenha vantagem. Porém, convido aqui a cada um de vocês a raciocinar. Será que ninguém realmente tem vantagens no Brasil em um vestibular? Né? Alunos de escolas públicas, alunos de escolas particulares, né? Se esconde também uma cota que não é tão questionada, mas que se esconde no Brasil, que é os colégios militares. São cotas dos colégios militares. Por que não questionam a questão do colégio militar? Né? Uma outra questão também que chama bastante atenção é que falam que com as cotas vão ampliar o preconceito em universidades. É uma questão que chama atenção também, que iriam ampliar o preconceito nas universidades. E um outro aspecto é que eles falam que o nível nas universidades vão cair.
Mas vale a pena chamar a atenção. Anos atrás, houve uma pesquisa em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, na qual de mais de 100 cursos, 27 desses cursos, os melhores alunos são alunos cotistas. Então isso é importante salientar. E por fim, dizem também que é inconstitucional, que dizem que é inconstitucional, que viola o artigo 5 da Constituição, que diz que todos são iguais. Mas aí eu convido novamente a refletir. Será que há igualdade realmente de fato na sociedade brasileira? Né? Será que há realmente essa igualdade? Né? Será que todos realmente são considerados iguais? Né? Tem os mesmos direitos? Social, a gente pode até pensar. Mas e a questão material? Né? Então são questões que a gente chama a refletir. Então, diante de todas essas críticas e diante de todas essas polêmicas, a gente faz a pergunta: será que temos realmente no Brasil, será que estamos próximos, ou que temos no Brasil realmente uma democracia racial? Né? Será que temos essa democracia racial? Infelizmente não. E a prova disso está em vários âmbitos da sociedade. Seja na política, seja na educação, seja no trabalho, seja no esporte. Então, esse é o papel da educação, o papel de esclarecer, de levar o conhecimento das nossas origens étnicas, né, nossa origem africana, nossa origem indígena, da nossa origem europeia. Né? É fazer refletir que cada um tem a sua contribuição na sociedade e que, infelizmente, o racismo estrutural e o racismo institucional ainda está presente na sociedade e que ele precisa ser combatido de uma forma mais efetiva. Daí a importância da educação como agente transformadora da sociedade. O programa Roda de Conversa fala agora com Antônio Gilvandro sobre racismo reverso. Esse também, assim como as cotas, é um termo que tem dado o que falar, muita gente critica, muita gente defende, e o significado desse termo tem buscas disparadas nos sites de pesquisa do Brasil. Gilvandro, afinal, o que significa o racismo reverso e você concorda ou discorda deste termo? Inicialmente eu quero cumprimentar a todos os colegas aqui participando dessa roda de conversa e dizer, eu sou meio curto e grosso, que eu não aceito essa conceituação de racismo reverso. O que significa na linguagem popular o racismo às avessas. Então, o que eu quero salientar é que o racismo em si é um crime. Crime previsto na Constituição Federal, artigo 5, inciso 42. Crime, por sinal, inafiançável. Então, o que poderíamos pensar? Por que racismo de reverso? Seria uma maneira de querer o branco se tornar a vítima da história. Então, nós sabemos que 54,9% da população brasileira é negra. Então, no caso, em tese, o racismo reverso seria o quê? O branco procedendo como se fosse uma desforra contra o negro. Aliás, o negro usando como se fosse uma desforra do que ele sofreu, o seu sofrimento histórico, tradicional, estrutural, institucional. Então, no caso, em tese, ele seria aquele que estava tirando assim
uma forra, como eu disse na linguagem popular, contra o branco. Mas não existe isso. Até porque grandes sociólogos brasileiros, inclusive Leonardo Boff, ele diz que o dominado não pode nunca perseguir o dominante. O negro foi sempre o dominado. A história nos mostra que todo esse arcabouço que se fez em torno da abolição da escravatura não passa de uma farsa, uma lastimável farsa, porque, usando as palavras do nosso amigo aqui, Van Noel, a Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a lei, mas onde é que está a vigência da lei? Onde está a encarnação da lei? Onde está a lei vivendo no aqui e no agora da sociedade? A gente não vê. A começar daquele tempo, porque na época, quando houve a abolição da escravatura, gerou um problema social muito pior, muito mais agravante do que o que se pensava. Aboliu. E daí? E onde é que passaram a morar os escravos? Nos morros. Aqui em Paramirim mesmo. Nos morros. Nas periferias das localidades. Dos arraiais, igual aqui o Arraial do Ribeiro. E enfrentar o quê? A fome, a nudez, os problemas sociais agravantes e agravados. Por exemplo, eu sei de casos aqui em que houve escravos que eram assim mais petulantes, mais questionador, mais enfrentador, e isso criava no coração dos chefes aquela antipatia natural. E por isso eles foram para justamente homiziar na floresta, no mato, na caatinga. E lá tinham dificuldade até de comer. Encontrava a fruta silvestre, encontrava o animal da caça, mas como ele poderia cozinhar se não tinha a maneira de usar o fogo? Como eles podiam cozinhar se não tinha a maneira de usar o tempero? Então, foi um problema altamente agravante. E isso, os chefes, os ricaços, os donos das fazendas, os fazendeiros das casas grandes de fazenda, aproveitaram disso, da fraqueza. Porque é uma grande maneira de você ser covarde, diz os psicólogos, inclusive Carl Jung, é você querer se projetar na sombra de alguém que se apequenou. Então, no caso, o racismo reverso, ele para mim é um papo furado. Porque, na realidade, não existe. O negro não persegue. Tanto que não persegue que nós vimos e vemos
na sociedade nossa, no mundo nosso aqui, que a situação é altamente perversa. O José Vitorino falou sobre a escola e falou sobre as cotas. Eu lhe confesso que teve até um encontro aqui há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos, uns 12 anos, um seminário no qual se tratou desse tema, também desse tema, das cotas. E eu, parodiando um grande mestre, Calmon de Passos, foi meu professor de processo civil, eu disse de público que as cotas sociais e raciais não passavam de uma esmola. Porque não se pode querer construir a torre sem o alicerce. O alicerce é um embasamento. Aliás, o mais importante da construção não é tanto o alicerce. Quem é o mais importante da construção? Quem é? Quem é? Não, o mais importante da construção é o andaime. Porque o andaime faz subir a construção e quando ela conclui, ele é retirado. E está onde? Em lugar ignorado, mas a obra ficou. Então, no caso tal, eu disse que era uma esmola, uma benevolência fácil e falsa, porque ela queria, ela pensou no início, principalmente na época de 2000, em cotizar determinadas áreas universitárias para colocar esse ou aquele negro. Mas eu sempre achei, sempre considerei que o essencial é aplicar, investir na escola. A escola. Você tem que estruturar a escola. Como diz aquele sociólogo argentino, José Ingenieros, ele diz que a escola é uma ponte entre o lar e a sociedade. Então a escola tem que preparar a conscientização do branco, a conscientização do povo, a conscientização da população. Não é colocar o negro, passou tanto por cento, ingressou na faculdade e aí o problema social continua. Porque a discriminação, o racismo, o preconceito, eles continuam firmes, indestrutível na sociedade. Fala-se foi falado aqui, na cota social, na cota racial. O Brasil tem somente 19,1% de juízes negros. Só 19,1% de juízes negros. E onde estão os... Por quê? A prevalência são os juízes brancos, que nem sempre são honestos. Eu posso dizer com conhecimento de causa. Na Câmara Federal, 75% dos deputados brancos, 24% negros. Então, a reforma, não se começa a reforma
de telhado. Não se constrói nada pelo telhado. Tudo que tem a base, tem que ter a base. A base. E a base, e nós temos que estar convencidos de que o preconceito, o racismo light está incrustado no nosso coração, está incrustado na nossa inteligência. Tem muita gente que fala, que diz por aí, eu sou a favor do negro. Sim, você é a favor do negro. Mas usa expressões que justamente são preconceituosas e que aconselham-se até que sejam abolidas. Por exemplo, nós vimos falar, fulano de tal denegriu a minha honra. Denegriu, quer dizer, sujou a honra, dilapidou a honra. Denegrir vem do tema, do sufixo negro, denegrir. Todos nós aqui temos em nossas casas o nosso quarto de dormir, ao lado da cama, da nossa cama, seja de casal ou de solteiro, tem o criado mudo. O que é o criado mudo? O criado mudo era que o escravo, naquela época, ficava de plantão em cima, do lado da cama, banando, que não tinha ventilador, banando o patrão para poder dormir e não ter muriçoca, não ser incomodado pela cantilena dos pernilongos. Então, eu acredito, eu sou favorável, eu nem discuto mais sobre o problema de racismo reverso, embora eu já estudei muito esse problema, mas eu acho que o racismo reverso é apenas uma expressão ilusória, porque na realidade o racismo continua sendo, de uma maneira, como diz Vanuel, camuflada ou não, estonteante. Se vê o quê? O racismo desafiando os tempos. Os tempos. Suponhamos, por exemplo, que é visto aqui. Suponhamos que uma filha nossa, de qualquer de nós, que temos uma situação de uma classe média, gosta de um rapazinho, que ele chama moreno, escurinho. É um horror. Você namorar com aquele negrinho faz um horror. E no entanto, mas o dia que esse rapazinho resolver ingressar na escola, no colégio, na faculdade, se tornar um médico ou um advogado, a cor desapareceu. Então, existe existe ou não existe ainda o racismo? Existe sim, de uma maneira assim até afrontosa, porque naquela época usavam do chicote, das amarras. Olha aqui, um tronco que trazia para essa praça aqui. Era bem ali no fundo da prefeitura, onde está aquele carro, onde ficava o tronco, onde eram justamente torturados os negros e os presos, porque a cadeia pública ficava na Praça Santo Antônio, onde está aquela fonte luminosa. Mas para não dar assim, muito comentário a respeito das torturas, traziam para cá
e colocava nesse tronco, que aqui é uma réplica que tem aqui abaixo. Então, essa praça aqui é o testemunho irretocável da escravatura maligna e torturante que houve em Paramirim. Olha aquela casa. Aqui se chama Praça do Funil. Por quê? Porque aquela casa tinha essa casa aqui. E essa casa ia além dessa calçada. Ficava para que essa casa, onde hospedavam, onde moravam os escravos, as amas de leite, as mucamas, as aias, que davam assistência à casa grande da fazenda e às sinhás. É quem amamentava os filhos das sinhás, quem dava o banho nas filhas das sinhás, quem fazia os doces de umbus, de marmelo, os grandes tachos de requeijão, eram feitos aqui. Eu conheci esta casa ainda. Foi derrubada para poder ampliar a descida dessas duas ruas. E justamente o que acontece? Então está incrustada na consciência, na inteligência de nosso povo, o mesmo que existiu aqui. Não hoje, talvez não se usa mais o tronco para espancar o escravo, mas a empregada doméstica é justamente tida como o quê? Como alguém de fundo da cozinha que tem que ficar justamente em companhia da cinza, do fogão, da fumaça. Até porque a palavra doméstica também é preconceituosa. Vocês sabiam? Por que é preconceituosa? Porque doméstica quer dizer amansada. Foi amansado. Então, você amansou o bezerro, você amansou o cavalo, tornou doméstico. Domesticou. Então, são expressões assim, e que justamente eu não acho, não considero, e sei que tem alguém que pensa diferente, e é um direito, e que isso é democracia social, de pensar diferente. E nesse pensamento, eu quero dizer, não aceito essa expressão racismo reverso. Acho-a chata, enjoada, antipática mesmo, porque ela quer justamente camuflar, ela quer desculpar um erro centenário, quase bicentenário, que enodoou a história do Brasil. Então, colocar a culpa, não quero dizer que a partir de agora os brancos têm que ser canonizados. Não sou. Não, mas justamente os negros também não o são. E por falar em canonização, fala-se tanto em racismo, fala-se tanto em liberdade, fala-se tanto em autopromoção, e mesmo em promoção social do homem e de todos os homens. Mas a gente entende a própria história, vocês que são professores de história sabem que houve uma época, eu estou concluindo, que houve uma época
na Igreja Católica em que se conceituava que o negro não tinha alma, que o negro era um elemento entre o animal irracional e o homem, que era o branco. Então o negro não tinha alma. Tanto que na hagiografia, que é a ciência que estuda a vida dos santos, tem que 20 e tantos mil santos canonizados, brancos, 20 e tantos mil canonizados, porque não é dizer que santo é só quem é canonizado, porque teve gente, muita gente boa, para mim tem tantos santos aqui que não está no altar, mas oficialmente na igreja tem quase 30 mil santos canonizados, não tem 10 santos pretos. Não tem 10 santos pretos. São Benedito, Santo Antônio Catigeró, Santa Lesbão, Santa Efigênia, Santa Aninha Chica, Santa Josefina Baquita. Tem. E daí? E por quê? É porque a santidade, a bondade, o altruísmo, a heroicidade de virtudes está na raça branca? Não. Pelo contrário, que foram os brancos que torturaram, foram os brancos que mataram, foram os brancos que fizeram colocar as mãos nos troncos, como aqui em Paramirim existiu e em Érico Cardoso existiu, colocava as mãos no tronco, o escravo no tronco, para apodrecer o punho e caía as mãos. Esse era o castigo. No outro dia ia para a missa, os chefes. Então, a incoerência, a lastimável incoerência, sempre perdurou no Brasil. Por isso, eu abomino, respeitando quem pensa o contrário, o racismo reverso. E o Roda de Conversa de hoje vai ficando por aí. Nós agradecemos muito a participação de cada um dos nossos entrevistados, professor José Vitorino, professor Vanuel e Gilvandro. A conversa foi muito gostosa e é um tema muito importante de debatermos no nosso dia a dia. A democracia racial só vai existir quando cada um de nós mudar as ações que nós temos em todos os âmbitos, social, educacional, político e tantos outros da sociedade. Nós agradecemos também a cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e vamos falar mais sobre este tema tão importante à sociedade. Lembrando mais uma vez, o Roda de Conversa vai ser lançado uma edição a cada 2 meses. Fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está realizando e para também ficar sabendo quando vai ser o lançamento do próximo episódio do programa Roda de Conversa. Até lá!